Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras. Acomode-se e pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do 10º capítulo de A Pedra Filosofal, intitulado O Dia das Bruxas, ou Halloween. Enfim, eu sou o Thiago, vulgo James, e aqui sempre junto comigo, sempre na humilde, pra todo rolê, inclusive pra apresentar esse podcast, ela, Heloísa Angeli. Oi, gente, tudo bem? E Elo, quem diria, né? Mas a gente chegou à marca de 10 episódios. Caramba, 10 episódios, hein? Show. Completamos uma dezena. Mas aí tem ouvinte que vai pensar, pô, mas 10 episódios não é grande coisa, gente. Mas eu discordo. Eu acho que é muito. Considerando que a maioria dos podcasts não chega à marca de 5 episódios, a gente já tá no dobro. Pô, é um motivo pra celebrar, né? Não, cara, é sim. Fora que, assim, a nossa proposta aqui é ambiciosa, assim, sabe? Era uma coisa que a vida poderia ter cobrado e dado tudo errado. Então, eu tô muito contente, sim, que tá rolando. Com toda certeza. Mas na verdade, assim, eu sei que eu tô celebrando, mas até quando eu celebro eu tenho alguns comentários a fazer, né? Que no caso é o quê? A gente, na verdade, bateu 10 episódios, teoricamente, no episódio anterior, porque a gente já lançou um piloto, e o piloto é 00. Então foi tipo 00... Caramba, olha aí! Tô chocada, eu nem tinha me dado conta disso. Mas, real oficial de episódios mesmo, o 10º é esse que vocês estão ouvindo agora. Além disso, a gente acabou de passar metade do primeiro livro. No meu PDF, que eu uso para fazer as anotações, para as pautas, etc., esse capítulo começa na página 94. E o meu PDF tem um total de 172 páginas. Ou seja, 94 é mais da metade de 172. Olha aí. Eu tô ouvindo o áudio aqui do Stephen Fry e eu tô vendo que o livro no total tem 9 horas e 33 minutos. E começando aqui no capítulo 11, né, que vai ser o próximo episódio, tá faltando 4 horas e 41 minutos. Então também já passou da metade. Olha aí. Então, assim, ouvinte, se você não tem mais nada pra celebrar em 2021, você pelo menos pode comemorar que já chegou na metade do Pedra Filosofal. Meu coitado, o cara não tá nem celebrando que ele terminou de ler um livro. Ele tá celebrando que ele chegou na metade. Mas em 2021 toda pequena conquista é uma conquista. Não, tá certo. É capítulo a capítulo, um dia por vez. Exato. Vamos lá. Mas enfim, celebrações e números à parte, a gente precisa ir agora comer um trasgo na porrada. Nossa, vamos lá. Esse capítulo começa com o Harry ganhando uma vassoura e, metaforicamente, varrendo-a na cara do Draco. Depois, finalmente aprendemos, junto com o Harry, quais são as regras do famoso quadribol. Para aí encerrar a noite com um belo banquete de Halloween que é interrompido pela chegada de um trasgo montanhês. Então, antes da gente começar, efetivamente, eu queria deixar aqui minha reclamação. Momento reclamação da tradução. Como assim? Peraí, Heloísa criticando o trabalho da Lia Wyler? Sim, não podemos dizer que foi ela que tomou essa decisão, certo? É aquilo que a gente tava falando, né? O tradutor fez o trabalho dele, mas passa por muitas mãos. Só que eu penso que é assim, né? Halloween é uma festa gringa, ok. Só que é muito famoso, sabe? Então, assim, eu acho que poderia ter mantido o título do capítulo, né? Que é Halloween, e ele foi traduzido como O Dia das Bruxas. E aí, em nenhum momento do capítulo, esse dia, né? Essa data é referida
definida como Halloween. É sempre Dia das Bruxas mesmo. E é assim, eu acho que todo mundo sabe o que é Halloween. Se não sabe, também podia usar essa oportunidade aí pra aprender uma palavra nova. Mas tá, fazer o quê? Seguimos. Bom, primeira reclamação do dia feita, a gente agora sim segue pro capítulo, que começa com Draco, #chocada, com a aparição do Harry e do Rony no café da manhã do dia seguinte ao do encontro dos meninos com os Cerberus. Encontro esse que o Harry e o Rony consideraram como tendo saldo positivo, né? A gente vê no capítulo que eles lidaram tudo aquilo como se fosse, assim, só uma grande aventura e que eles já estavam ansiando pela próxima, né? O que eu acho que é uma coisa bem de Grifinório mesmo, né? Enfrentar um cão de 3 cabeças e entender como uma simples aventura que eles não vê a hora de ter outra no mesmo naipe, tá ligado? O Harry, inclusive, pega o seu cachimbo, a sua lupa e seu chapéu Deerstalker, que é aquele chapéu que o Sherlock Holmes usa, e compartilha com o Rony o resultado das investigações dele, né? De como ele acha que o pequeno pacote que o Hagrid retirou do Gringotts deveria estar escondido em Hogwarts, mais precisamente naquele alçapão. Então eles ficam assim conjecturando que tipo de objeto quer precisar de um cão de 3 cabeças para protegê-lo. E aí eles chegam à conclusão que ou é algo muito valioso ou muito perigoso, ou os dois. Agora a Hermione e o Neville, eles já não deram tanta bola pra essa aventura, né? Inclusive o Neville, a única coisa que ele fica pensando é de evitar ao máximo o 3º andar pra não ter que lidar com aquele cachorro de novo, né? Tadinho do Neville. Deve ter sido muito traumático pra ele, tá ligado? Meu, tipo, ele já é muito zoado, assim, aí foi acontecer isso justo com ele, né? Ele já teve ataque de furúnculos, já quebrou o pulso. Tipo, o ano nem começou, o moleque já deu todos os azares, né? Ainda encontrou o cão de 3 cabeças. Pois é, e a Hermione decide dar um gelo nos dois, né? No Harry e no Rony, sendo que eles consideram isso como uma grande recompensa, afinal ela é muito chata, né? Bom, passada uma semana, o Harry recebe uma vassoura pelo correio, que foi carregada por nada mais, nada menos do que 6 corujas. Imagina o tamanho desse pacote, né? E aí, junto com o pacote, também vem um bilhete escrito pela professora McGonagall, que, resumidamente, né, nas minhas palavras, diz o seguinte: não abra o pacote à mesa, senão geral vai ficar com recalque. Não quero que os outros saibam que estamos te dando uma vassoura caríssima só porque você é o protagonista. Enfim, às 19 horas, vá para o campo de quadribol para que Olívio te explique como raios se joga quadribol. Os ouvintes do Três Vassouras estão há 5 episódios querendo saber como caralhos se joga esse jogo. Paz, a melhor professora de toda essa bagaça. Foi exatamente assim o bilhete, viu? Foi, tá. É uma facsímile muito semelhante à original. É muito próxima, praticamente um facsímile mesmo, hein? Aí o Harry e o Rony saem da mesa extasiados, né, para abrir o pacote antes da primeira aula mesmo, só que eles são barrados pelo esquerdo e direito. Não, pelo Crabbe e o Goyle, né? O Draco, sem nem pedir licença, vai logo apalpando o pacote do Harry e constata que é realmente uma vassoura. Mano, esse moleque é muito folgado, eu não aguento. Não. Ele é muito folgado. E aí o Draco, no que apalpou o pacote do Harry, né, diz: ai, porque os alunos do primeiro ano não podem ter vassouras. Ao que o Rony responde, e eu cito aqui... Outra interpretação, pela minha interpretação, o Rony diz o seguinte: foda-se, não é uma vassoura velha, é uma Nimbus 2000. Qual que você disse que você tinha mesmo, Draco? Uma Comet 260? Grandes bostas. Que é como crianças brigam, né? Esse livro já tá, assim, super não infantil, né? Igual o nosso podcast. Exatamente. E aí, eles continuam nesse troca-rabo até que aparece o professor Flitwick, que eu gosto de falar Flint. Mas eu vou falar Flitwick. E aí, no que o professor aparece, o Draco já, né, X9 bom que é, vai logo delatando o Harry, né? Fala que... ai, professor, o Harry está com uma vassoura ilegal. Alunos do primeiro ano não podem ter vassouras. Ao que o professor responde só com aquela piscadela marota, tá ligado? Imagina aquele personagem do Tropa de Elite, tá ligado? Pra fazer rir tem que
Pra você rir, tem que fazer rir. Eu não lembro. Mas enfim, Nossa, bem aquela coisa bem de correção. Que referência. Pois é. Eu fui fazer referência e não soube fazer referência. Mas acho que dá... Não, mas você quer uma referência meio inusitada, né? Harry Potter, Tropa de Elite. Pois é, né? E aí o professor Flitwick responde com... Tô ligado. Qual vassoura que a gente comprou com a verba da escola mesmo, Harry? Ao que o Harry responde com uma Nimbus 2000. E, mano, é isso mesmo, né? Ou será que a McGonagall tirou do próprio bolso dela pra comprar uma vassoura caríssima? Não, foi a escola, imagina. Bom, não sei, né? Ela é mó fã de quadribol, tá torcendo aí pela Copa, né? Das casas. Vai que... Não, eu tô sacaneando, mas faz sentido Até que Harry faz. ganhar a vassoura e tudo mais, porque a professora falou no capítulo anterior que ela queria finalmente que a Grifinória ganhasse. Fazia o quê? Acho que 7 anos que a Grifinória não erguia a taça do quadribol. Então, assim, faz sentido ganhar a vassoura. A gente tá brincando aqui, porque é protagonista e tudo mais, só que... Não, mas acontece tudo isso porque ele é o protagonista, né? Vamos ver se nas nossas réis vidas mortais de figurante aconteceu alguma coisa assim, né? Nunca, né? Comigo nunca. Não, exatamente. Pois é. Você não é protagonista também. Eu sei que o Harry ainda termina sacaneando o Draco. E como que ele sacaneia? Justamente agradecendo, né? Porque se não fosse pelo loiro ceboso, o Harry não teria entrado pro time. Ele nem teria entrado pro time. Caramba. Não são só os Sonserinos que ficam abalados aí pela nova vassoura. Como a gente falou, a Hermione tava dando um gelo aí nos meninos. Só que ela quebra essa história aí de não falar com eles pra vir encher o saco, dar uma bronca, né? Ela fica bem irritada que o Harry e o Rony adoram uma vassoura nova, estão entrando no time de quadribol e tal. E eles parecem meio que reconhecer isso como uma recompensa pelo mau comportamento. Então ela vai lá puxar a orelha deles e meio que ela tem razão. Não, total. Ela tem super razão na bronca dela. Ela tem razão. Mas o Rony só manda eu achei que você nem tava falando com a gente, né? Que tal se você continuar assim? E o Harry fica tão ansioso com as novidades aí do time de quadribol e tal, que ele nem presta muita atenção nas aulas. E aí ele fica justamente nessa, né? Pensando no bilhete o dia inteiro, conforme vai passando as aulas, até que finalmente... Quem não ficaria, né? Justamente, eu estaria igual. Até que das 19 horas, né? E aí ele vai pro campo de quadribol. E enquanto o Olívio não chega, ele aproveita pra dar uma volta com a Nimbus 2000, né? Aí ele fica, imagina ele dando vários looping, vários zerinhos, tá ligado? Fazendo curva de 90 graus e tal. Até que o Olívio, por fim, aparece, o Harry pousa, e então o capitão do time de quadribol da Grifinória finalmente explica pra gente como raios joga esse jogo. E eu vou repassar pra vocês aqui, só que eu vou me basear no quadribol através dos séculos, porque eu achei a explicação do Olívio meio pobre, assim, né, com algumas falhas. Cara, eu vou dizer que eu também achei e... sei lá, eu acho que só a segunda vez que eu fui ler os livros é que eu comecei a entender melhor o jogo, sabe? A primeira vez eu fiquei tipo, quê? Não entendi nada. Mas, olha, por mais que a gente esteja criticando a explicação do Olívio, ele explicou melhor que o Rony, porque eu não sei se você lembra, Nossa, mas o Rony já explicou pro Harry no Expresso de Hogwarts. Aí não fez nenhum sentido. Só que pelo diálogo aqui, dá a entender que é a primeira vez que o Harry tá ouvindo sobre isso, tá ligado? É tipo, ele nem assimilou nada do que o Rony disse pra ele aquela vez. Bom, mas vamos então falando primeiro pelas dimensões do campo, né? O campo de quadribol, ele tem formato oval, né? Ele é uma elipse com 152 metros de comprimento por 52 metros de largura. E aí, em cada uma das pontas do ovo estão distribuídos 3 postes com aro na ponta a mais de 15 metros de altura. E aí eu vou fazer uma explicação meio boba aqui, mas eu imagino que tenha gente que tenha imaginado dessa forma, que é o seguinte: esses aros, eles não são que nem cestas de basquete, tá, gente? Ou seja, eles não estão perpendicular 90 graus aos postes em que estão apoiados. Eles estão na vertical. Bom, agora que a gente explicou o campo, vamos para as bolas, que como a gente descobriu na tradução em português, são 4, né? Porque é quadribol, 4 bolas, né? Que nem no original, que é Quidditch, certo? Quidditch. Bom, a primeira bola de todas é a Goles, que no original é
Quaffle, ou Goles em português. A gente já comenta depois das traduções se ficou legal, se não ficou, enfim. Bom, a Goles é uma bola de couro com 30 centímetros e meio de diâmetro, sem costuras e vermelha. Então imagina que é uma bola dessas de queimada vermelha, um pouco maior que uma bola de futebol, né? As bolas de futebol costumam ter 22 centímetros de diâmetro, essa tem 30 centímetros e meio. E aí com essa bola, com a Quaffle, com a Goles, os artilheiros, no original Chasers, que são 3 por time, eles se revezam tocando a Goles entre si, com o objetivo de acertar ela entre os aros do time adversário. Então sempre que um artilheiro acerta um dos aros, ele pontua 10 pontos. E aí tem um goleiro, né, o keeper no original, que tem o papel de justamente proteger os aros dos ataques dos artilheiros. Então ele fica lá sobrevoando entre os aros, impedindo que a Goles passe por eles. E aí, teoricamente, o goleiro tem que se manter sempre junto aos aros, né? Sempre voando junto aos aros, se limitando apenas às áreas desenhadas próximas a esses aros, né? Porque tem lá no campo, né? Lá no chão do campo, tem uma área demarcada, que nem essa de goleiro de futebol, sabe? Só que a diferença da área é que aqui ela é circular e não retangular, como é do campo de futebol. Só que essa área, na verdade, serve apenas como referência pro goleiro, porque se ele quiser, ele pode sair da área dele e apoiar no ataque, né? Fazendo às vezes de quarto artilheiro, ou então sair da área para quando tiver um contra-ataque, ele quiser interceptar uma jogada ou até intimidar o adversário. A segunda bola, que são 2 por partida, são os balaços, ou bludgers. E elas são feitas de ferro e tem 25 centímetros de diâmetro. Mano, eu fiquei chocado quando descobri que essas bolas eram de ferro. Né? Que coisa assim, né? Tipo, eles não estão de brincadeira mesmo. Não, mano, é literalmente pesado. Porque qual que é o papel dos balaços? Eles servem, né? Eles são enfeitiçados pra perseguir os jogadores aleatoriamente, né? Tipo, eles não têm nenhum critério. Eles simplesmente estão lá sempre querendo acertar alguém que está em campo. E aí, então, é papel dos batedores, ou beaters, que são 2 por time, de proteger os seus companheiros usando pequenos bastões para acertar os balaços e desviá-los, visando, em grande parte das vezes, jogadores adversários. Mano, eu queria saber como que tanta pouca gente morreu nessas partidas, porque, velho, é literalmente uma bola de canhão acertando a esmo as pessoas. É porque as pessoas, tipo, os batedores são bons, eles protegem mesmo. Aliás, os batedores nada lá, os chasers protegem mesmo, eles são muito eficientes. E aí a última bola do jogo é o pomo de ouro, ou Golden Snitch, que é uma bolinha de ouro do tamanho de uma noz, que possui asas de prata e é enfeitiçado para estar sempre sob fuga, né, pelo máximo de tempo possível. Então é papel dos apanhadores, né, 1 por time, de capturá-los. E aí quando um apanhador, ou seeker no original, captura o pomo de ouro, ele concede para o time dele 150 pontos, além de dar por encerrada a partida. E aí, claro, tem outros 1000 detalhes acerca do quadribol, mas a gente vai deixar para comentar mais pra frente, né? Quando tiver as partidas ou até quando a gente for falar do quadribol através dos séculos. Eu sei que Não, tem que rolar esse episódio especial, né? Estamos todos ansiosos por ele. Sim, e aí eu só vou acrescentar então que o Harry percebe que já faz 2 meses que ele está em Hogwarts e a escola parece um lar para ele, mais do que a casa dos Dursley já foi um dia. Ah, fofo, adora. E isso é legal porque Hogwarts vai ter muito esse papel, né, de lar mesmo, para vários outros personagens importantes da saga, que vão ver em Hogwarts justamente isso, né, o lar que eles nunca tiveram. Oh. E, mano, eu também adoraria morar em Hogwarts. Eu acho que parece um lugar muito incrível, assim, sabe? É verdade. Eu acho que todos nós. E aí eu fiquei até pensando, assim, conjecturando nos meus sonhos mais obscuros de morar em Hogwarts durante meu ano letivo e tirar minhas férias no acampamento Meio Sangue. Ah, eu não ligo pra essa série. Ah. Eu nem conheço direito. Eu li só um livro e foi o 2, eu não lembro de nada, assim. Ah, começou errado, né, Luan? Você tem que começar pelas coisas primeiras. Tinha que ter lido As coisas o primeiro. Ah, enfim, não, nem... Talvez eu dê uma chance. Poxa, Lu, fiquei chateado agora, mano. Ah, meu, eles estão lá na mitologia grega e estão sempre nos Estados Unidos, nem pra viajar pelo mundo, assim, pra dizer, tinha portais no mundo Mas eles viajam... Ó, Heloísa, você não lê os livros... de quem não leu o bagulho. Você não lê os livros e vem opinar na frente da minha salada, Heloísa. Ah, meu, eu sou mais o Deuses Americanos lá do Neil Gaiman, que ele tem uma boa justificativa pra essas coisas aí dos States. Tô chateado de verdade.
Tô chateado de verdade. Ai, que dó. Seca o podcast aí, eu penso se eu volto. Não sei se voltamos. Tá bom, vamos seguindo, né? Vamos ver o que acontece. Mas eu queria voltar ali na questão do quadribol, deixando essas outras séries aí de lado, e fazer um comentário sobre o Pomo de Ouro, né? Que é uma referência à mitologia grega. Assim, olha aí o Três Vassouras trazendo informações que ninguém nem imaginava. Não, eu, né? eu gostei que você criticou o Percy Jackson, mas tá falando de recorreu à mitologia grega agora, né? Mas aí, tipo, é uma referência mais indireta, né? De certa forma. O original é Golden Snitch. Eu nem sei como que é esse negócio de Pomo de Ouro em inglês. Será que é Snitch também? Eu não faço a menor ideia. E eu acho que tudo bem, porque aqui eles não estão, tipo, tentando trazer a Grécia pra Inglaterra. Mas enfim, o que importa é que tem mais de 2 décadas dessa referência super óbvia. Mano, então a gente, assim, tá falando pra falar, mas na verdade não vamos nem nos aprofundar nisso, porque é uma coisa realmente muito conhecida. Aliás, se você fosse o Paris, quem você teria escolhido? Porque eu com certeza teria favorecido a Athena, e eu nem acho que eu estaria sendo injusto, sabe? Porque a sabedoria e a arte da guerra aí são muito bonitas. Acho que seria sucesso. Mano, é que eu não lembro, eu lembro vagamente do começo da Guerra de Troia. Eu não lembro quais que são as 3 propostas. Não acredito, eu tô muito desapontada de volta. É a Atena que oferece sabedoria, a Afrodite que oferece a mulher mais bonita do mundo, e a Hera, eu não lembro o que ela oferece. Porque eu acho que era uma coisa que eu não consideraria de jeito nenhum, então eu só lembro das que eu consideraria. Sei lá, como ela era deusa casamenteira. Ela ofereceu alguma coisa, acho que de felicidade e tal. Alguma coisa assim. Uma coisa que ninguém ia escolher, sabe? Tipo, ela não tinha chance, coitada. Felicidade no lar, alguma coisa bem nessa vibe, quem assim. Que é isso? Pior que, assim, eu escolheria a proposta da Afrodite se eu não soubesse o resultado da proposta da Afrodite. Que ele não sabia, né, tadinho? Que ele também não sabia. Ele confiou. O que eu achei também uma tremenda enganação, né? Porque como que você vai dar uma coisa que você não pode dar pra pessoa, né? Tipo uma mulher, você não pode dar outra mulher pra uma pessoa. Não, e além de objetificar a mulher, né, é uma coisa muito subjetiva, porque, tipo, tá, o que é bonito pra você, sabe? Ah, não, mas eu considero que é subjetivo, mas seria a mulher que o Paris acharia mais bonita, sabe? Eu acho que tá incluso aí, né? Pelo menos isso, né? É que eu nunca vi essa Helena, tá ligado? Essa Helena de Troia. Mas se fosse, sei lá, uma moça que estivesse solteira, não sei, e que tivesse algum interesse em mim, aí eu ia na opção da Afrodite. Mas se não, é a Atenas também. Palas Atena. Porque da era, de qualquer forma, ia ser bem caído. Pensa bem, se você tiver sabedoria, você vai ter os papos pra chavecar as meninas bonitas. Porque você vai ser sábio. Aí não, né? Sabedoria é pra guerra, você vai manjar das estratégias. Mas não necessariamente das artes do amor aí. Pelo contrário, né? Vai ficar amaldiçoado que não escolheu a Afrodite. Ela já vai... Aquele cara lá, meu. Não pega mais ninguém também. Não vai mais ter relacionamentos. Bom, você vê aí se deixa essa digressão super relevante ou se corta aí na hora da edição. Vamos voltar aqui que um novo dia começa e é Halloween, olha só. Depois de um delicioso café da manhã, que eu sinto que tem muito café da manhã nesse livro, eu sempre tô com fome lendo. Os primeiros anistas vão super animadinhos pra aula de feitiços com o professor Flitwick, que ele finalmente acredita que eles estão prontos para fazer objetos voarem, né? Então tá todo mundo, tipo, louco pra fazer os objetos voarem. E aí o Harry faz dupla com o Simas. O que eles têm de tarefa pra fazer voar dessa vez é uma coisa bem simples, né? Que é uma pena. Mas eles não conseguem fazer a pena voar. E o Simas, além de tudo, acaba tacando fogo na pena. O que vai virar uma piada recorrente aí nos filmes, que eu odeio veementemente, né? Que chega no oitavo filme tem piada com o Simas. Tipo, o Simas é simplesmente o piromaníaco do rolê, tá ligado? Mas enfim. Nossa, eu nem lembro disso. Eu assinei lá aquele negócio da HBO, que não está patrocinando, mas aceitamos. Então eu vou rever os filmes aí uma hora pra ver essa piada recorrente aí, ver se eu fico incomodada também. Que no livro eu acho que não tem disso. Não, é só esse momento. Eles pegaram, tipo, uma linha do primeiro livro e esticaram a saga inteira. Eternizaram pra sempre, né? Uhum. É. Ah, mas pior que em escola é um pouco assim, né? Você faz alguma coisa num ano e aí, tipo, até você se formar, os teus colegas estão enchendo seu saco com isso.
Bom, mas enfim, né? O Rony acaba fazendo dupla com a Hermione e ele não fica nada feliz com isso, assim. Ele já vai meio irritado pra fazer essa tarefa e tal. E tudo piora conforme ele não consegue fazer a sua peninha voar magicamente. E aí as correções da Hermione, né? Que ela fala que não é Leviosa... Como que é? Eu ia fracassar nesse feitiço, peraí. Não é Leviosa, é Não é Leviosa, é Leviosa. Não, Eloy, é o contrário. Não é Leviosa, é Leviosa. Ah, tá. Isso faz muito mais sentido. É Leviosa. Leviosa e não Leviosa. Cara, eu tenho uma camiseta com o frame do filme, porque eu odeio roupas brancas, mas o meu marido sempre quer passar o ano novo de branco e com uma camiseta nova. Aí, no último ano, a gente foi atrás de Takuja, camiseta branca e tal. Ele falou assim, mas esse aqui tem um negócio de Harry Potter, você gosta de Harry Potter, ó, vamos usar a camiseta branca. Eu tipo, tá bom. E aí a gente comprou as camisetas um pro outro, foi bonitinho. Mas enfim, isso não importa. Um dia talvez role fotografias dessa camiseta lá no Instagram, para os ouvintes curiosos. O que importa é que, assim, as correções da Hermione são muito arrogantes e acabam tirando o Rony do sério, né? Ele já não estava muito animado de fazer esse par com ela aí durante a aula. E aí, quando eles estão saindo da sala, ele tá saindo com o Harry, né? Acabou as questões da Hermione, ela faz a peninha voar, é só sucessos. Ele reclama com o Harry, né? Dizendo que a Hermione é uma insuportável, que não tem amigos. Só que ela ouve. Mano, não. Essa hora, velho, o Rony é muito vacilão, tá ligado? Dá muita dó da Hermione, real. Assim. Dá dó, tadinha. E assim, no que ela ouve, né? Ela esbarra no Harry e o Harry vê que ela saiu chorando, mano, tá ligado? Não, e aí o Harry fala pro Rony assim, acho que ela ouviu. Ele fala assim, e daí? Ela não sabe que ela não tem amigos. Nossa. Ô, babaca. E você gosta dele, né, Heloísa? Eu gosto dele. Pior que ele é o meu favorito. Eu acho que o meu nível de sensibilidade é igual ao dele, inclusive. Eu totalmente me vejo cometendo um vacilo desses. Bom. Pior que eu gosto do Rony também. Mas é porque eu gosto do Rupert Grint, né? Enfim. Eu também gosto dele. Ele é ótimo ator. Sim, é muito bom. Pena que ele não ficou tão famoso quanto os outros, né? Pois é. Mas bom. Mas só, fazendo uma propaganda pra ele, então, rapidíssimo, tem uma série bem legal com ele na Netflix. Não é na Netflix. É na Netflix ou é no Prime? Eu não lembro mais. Mas tem uma série muito boa com ele. Qual que é a série muito boa com ele? Não lembro. Não é uma que eu fiz indicação na Rádio Oslo Indica, não? Sick Note? Será, meu, que eu ignorei a sua indicação? Eu sei que, assim, pra mim essa série é uma coisa meio bittersweet, porque eu tava assistindo e o meu gato morreu. Mas ele tava super mal, né? Assim, não foi uma surpresa pra ninguém. Mas eu sempre, acabo associando com isso. Mas a série é muito legal, é muito engraçada. Aqueles negócios de humor britânico, assim, super, super pesado, sabe? Foi essa série mesmo que eu indiquei que você ignorou, Heloísa. Então conta pra gente qual é o nome da série. Faz a indicação de novo. Sick Note, no original, ou em português... Dá licença à saúde. Essa mesmo. É hilária. Boa indicação. Parabéns. Vou até ouvir a indicação. O resumo da história, né? É que ele descobre que tem câncer, só que na verdade ele não tem câncer. Só que daí ele conta pra todo mundo que ele teve câncer e todo mundo começa a tratar ele bem. E aí ele não tem coragem de desmentir. Então ele tem que ficar sustentando a mentira. Meu, e daí vai de mal a pior, assim. É muito engraçado. É muito bom. Sim, é boa mesmo, né? Ia ser muito mais bom se as pessoas ouvissem quando eu indicasse, mas... Poxa, meu, nem eu tinha ouvido. Fica aí a indicação da série e da Rádio Oslo Indica, então. Será que esse vai ser o último episódio do Três Vassouras? Vai ter várias tensões aqui hoje. Será que vai parar no 10? Ixi, a gente tava comemorando. Veremos. A gente tava comemorando tanto e agora... Comemoramos cedo demais. Bom, mas olha, eu vou manter a profissionalidade aqui, tá, dona senhora Angeli? E eu vou terminar o episódio, mas eu não sei se voltamos. Eu sei que
rola isso durante o dia, né? Esse vacilo do Rony. Aí chega de noite e a gente tem o jantar de Dia das Bruxas, né? Que é muito importante pros bruxos, né? O Dia das Bruxas, afinal, é o dia deles, tá ligado? E aí ela não aparece pro banquete, né? Sendo que os meninos até ouvem a Parvati comentando com a Lilá que a Hermione passou o dia inteiro chorando sozinha no banheiro, mano. Olha isso. Nossa, mano, é triste. É, e aí eu sei que, apesar, os dois ouvem isso e tá, foda-se, e eles logo esquecem. E aí curtem o jantar, né, comendo banquete, festejando, até que aparece um trasgo. Quer dizer, não no grande salão, né, mas o professor Quirrell aparece todo esbaforido e manda aquela famosa frase, né, trasgo nas masmorras! Achei que deviam saber. Achei que deviam saber. E aí, no que ele fala isso, rola o caos dentro do grande salão, né? Estoura um verdadeiro pandemônio que só é apaziguado graças ao Dumbledore, né? Que bota a ordem na casa e direciona os monitores a levarem os primeiros anistas de volta a seus dormitórios. E aí, no que se estabelece a ordem, né? O Percy, o monitor, começa a ordenar os primeiros anistas da Grifinória. Só que o Harry se toca que a Hermione não tá sabendo do trasgo e convence o Rony dos dois irem juntos avisar ela. E aí, então eles dão perdido no Percy, o monitor, e aí eles começam a trafegar pelos corredores em direção aos banheiros, né? E aí, no que eles estão andando pelos corredores, eles sentem um mau cheiro inacreditável, tipo assim, um negócio podre mesmo, sabe? Que é quem? De quem que é esse cheiro? É justamente do trasgo. Então eles sentem o cheiro do trasgo antes de deparar com ele. Daí tem a descrição do trasgo, né? 4 metros de altura, braços compridos, com a pele baixa, enfim, quando a gente for falar dessa criatura, a gente detalha melhor. Eu sei que é um bicho feio e fedido e enorme, assim, é um negócio brutal mesmo, sabe? É um bicho gigante, bagulho é doido mesmo. E com toda essa descrição, fica muito na cara que é um bicho muito estúpido, assim, muito burro, sabe? Tanto que ele é tido como criatura mágica e não como ser mágico, né? Mas quando a gente for falar... Tem essa questão, né? Quando a gente for fazer lá, né? Animais Fantásticos e Onde Habita, a gente explica melhor, né? Esse negócio aí. Eu sei que daí ele se depara com a porta do banheiro e decide entrar lá dentro, né? Daí os meninos pensam, pô, ele entrou no banheiro, vamos trancar ele pelo lado de fora. Por quê? Convenientemente, a chave da porta tá ali, então é só trancar ele. É bem estranho, né? Como que tem uma chave da porta de um banheiro pra fora do banheiro? Pois é. Eu sei que eles pensam, a gente tranca ele lá, contém ele, problema resolvido. E eles fazem isso, né? Daí eles falam, pô, daí eles ficam se achando, né? Prenderam o Trasgos. Só que eles ouvem um grito. E o grito é de quem? Justamente da Hermione. Ou seja, eles trancaram o Trasgo com ela lá dentro. Grande ajuda eles deram, né? Foram atrás dela pra quê? Só que aí, assim, o que acaba salvando essa situação zoada é justamente o feitiço que o Rony tinha errado na aula e que ele ficou todo irritadinho que a Hermione quis corrigir, né? Que é o Wingardium Leviosa. Porque o que acontece? As crianças são totalmente inexperientes no combate a Trasgo, né? Só que eles conseguem ter sucesso com isso, né? O Harry tem um lapso aí de coragem e burrice, como todo bom Grifinória, e pula nas costas do Trasgo. Nisso, ele consegue enfiar a varinha no nariz da criatura nojenta. Enquanto isso, o Rony usa, né, o Wingardium Leviosa pra fazer com que o bastão que o Trasgo carregava flutue e acaba acertando o Trasgo na cabeça. Assim, o ataque é um sucesso, né? Tipo, 20 de 20, o Trasgo desmaia, o Harry consegue puxar a varinha lá do nariz nojento dele, limpa nas calças do Trasgo, mas eles mal têm tempo, assim, de limpar a varinha, comemorar que deu tudo certo, quando já aparece o professor Quirrell, a McGonagall e o Filch. E eles estão surpresos de encontrar as crianças ali e super bravos, né? E aí quem apazigua a situação é justamente a Hermione. E ela mente, né? Ela mente na cara dura. Ela mente. A menina que era Caxias, a turma mente na cara dura pra professora, dizendo que ela decidiu enfrentar um Trasgo sozinha, porque tinha lido sobre Trasgos e queria pôr à prova, e que os meninos foram lá, mas pra salvá-la. E o mais doido de tudo é que a explicação cola, tá ligado? A professora acredita na Hermione. É uma história totalmente estapafúrdia, assim, né? Muito absurda. E ela, tipo, você não deveria fazer isso, né? Onde já se viu? Pois é, ela desconta 5 pontos da Hermione pela imprudência, mas congratula o Harry e Rony, dando pra eles, pra cada um, 5 pontos. Só que, por que
Por que a Hermione mentiu, tá ligado? Por que ela simplesmente não contou a verdade? Tipo, não foi culpa dela e nem dos meninos, sabe? Que eles foram atacados por um Trasgo, sabe? Tipo, ninguém sabe como que Trasgo apareceu, sabe? Quer dizer, não foi culpa dos meninos que o Trasgo entrou no banheiro. Eles só deram mole de ter trancado lá dentro. Mas não foram eles que puseram o Trasgo lá dentro. E, tipo, a Hermione só calhou do banheiro que a Hermione escolheu pra chorar. Foi justamente o banheiro que o Trasgo escolheu pra entrar. É que assim, na verdade, o certo mesmo seria eles terem avisado o Percy, né? De que a Hermione não tava lá e tal, né? Pra ele avisar algum dos professores. Mas... Eu fiquei pensando de eles terem chamado quando eles viram que o Trasgo tava lá, só que não tinha ninguém por perto. Quer dizer... não tinha, eles fizeram o que dava. Quer dizer, eles viram o Snape, mas... Quem vai chamar o Snape, né? Não eles. Não, e o Snape tava indo pra outra direção, que até causa o Harry estranha um pouco, né? A gente vai comentar mais no encerramento. É muito suspeito. É suspeito, mas a gente comenta no encerramento mais sobre isso, né? E, velho, a conclusão que eu chego é que, assim, os professores... Eles ameaçam tanto os alunos com expulsão que qualquer coisa, sabe, que teoricamente os alunos fizeram de errado, obriga eles a mentir. Tipo, eles não tiveram culpa de nada disso, os professores já olharam feio, sabe? O que eles aprendem é a mentir. Pra não se encrencar. Então eles fazem uma coisa que é errada, sabe? Quando eles não estavam fazendo nada errado. Bom, eu sei que as crianças também não têm lá muito senso de perigo, né? Porque a única reclamação do Rony é de que eles deveriam ter ganhado mais pontos. Nossa, o Rony também é muito fominha, né, meu? Como se fosse, assim, super normal uma criança de 11 anos enfrentar um Trasgo montanhês adulto e sair vivo. Já se livrou da encrenca, ainda reclama. Eu no lugar do Rony ia estar em choque. Sim. Eu não teria ido atrás, não. Eu teria avisado alguém mesmo. Não, eu estaria agora dormindo lá na minha cama, no meu dormitório. Exato. Ou no máximo no banquete, né? Que eles foram comer no quarto depois, né? O banquete foi para sim, o banquete é movido para o salão de cada casa. Bom, mas eu acho que eu já me alonguei aqui, né? O importante, né? Que a conclusão que a gente chega dessa aventura é que foi graças a esse encontro com o Trasgo que se uniu os colegas, né? E aí a dupla deixou de ser dupla e virou trio. O famigerado O Trio. E bom, gente, ficamos episódios aí sem comentar do Monomito, mas a gente volta pra ele, porque eu acho que é meio que a síntese, né? Esse miolo do livro é justamente as casas 6 e 7, né? A casa 6 do Monomito são as provações, aliados inimigos ou a barriga da baleia, né? Que é quando o herói enfrenta testes, encontra aliados e enfrenta inimigos, de forma que ele aprende as regras desse mundo especial. E é justamente isso em Hogwarts, né? Quem são os aliados do Harry? A Hermione e o Rony. Quais são as provações? Todo aquele conflito do Lembrol, agora com o Trasgo, né? O inimigo é o Draco. E aí a casa 7 é a aproximação, que é quando o herói tem êxitos durante as provações, que é quando ele capturou o Lembrol, agora quando ele derrotou o Trasgo. Então, isso meio que vai se suceder ao longo desse miolo do livro, né? Vai ter justamente essas provações, esses aliados, enfim, o herói vai aprender mais sobre o mundo que ele está sendo inserido, né? E aí ele vai tendo êxitos ou não. Ou seja, o Campbell confirma que o Harry só ganhou a vassoura então no time porque é protagonista. Sim, a gente pode tirar essa conclusão também, né? E aí a gente comentou do Snape, que ele estava no lugar errado, hora errada, né? Porque ele aparece estranhamente andando pelos corredores e andares superiores, quando era para ele estar junto com os outros professores, auxiliando na dispersão dos alunos e na caça do Trasgo, né? Então ele estava, tipo, no lugar errado, na hora errada. O Harry viu, e aí só começa a se aumentar suspeitas acerca do Snape, né? Se o Harry já desconfiava dele antes, imagina agora. É muito suspeito. Bom, agora vamos aí para database. Meu Deus, quanta informação inútil. Momento, você tem os olhos da sua mãe. Parece que isso é dito no livro menos do que pensávamos, porque continuamos em apenas 2. Biblioteca de Hogwarts. Esse é um capítulo que ninguém leu nenhum livro. Então, continuamos com aqueles lá que vocês já conhecem. Não conhecem, é hora de ouvir os episódios passados. O placar especial do capítulo é encrencas que Harry se mete e não sofre nenhuma punição, que são 3, né, com essa do Trasgo aí.
Os pontos ganhados e perdidos para a Grifinória, por favor, James. A Hermione perdeu 5 pontos por ser imprudente aos olhos da professora Minerva McGonagall, mas a Grifinória também ganhou 10 pontos, 5 do Harry, 5 do Rony, por serem corajosos, né? E aí eles acabaram com 5 pontos positivos. Muito bem, você ganhou a estrelinha de matemático do nosso podcast. Aí Legal. Vamos aos personagens importantes vistos pela primeira vez e não teve nenhuma, não conhecemos ninguém novo. E criaturas mágicas presentes no capítulo, obviamente o Trasgo Montanhês. Quase 4 metros de altura, pele cinzenta e baça, o corpanzil cheio de calombos, como um pedregulho, e uma cabecinha no alto, que mais parecia um coco. Perninhas curtas, grossas como um tronco de árvore e pés chatos e calosos. Segurava um enorme bastão de madeira que arrastava pelo chão, porque seus braços eram compridíssimos. Feitiços presentes no capítulo, o famoso Wingardium Leviosa, que, pronunciado corretamente, faz coisas flutuarem. Rende até a cena do filme aí, já comentada. Mortes nesse capítulo foi por pouco, mas 0 mortes. E mortes até agora, 2. Partidas de quadribol, não teve nenhuma, mas agora finalmente conhecemos as regras gerais do esporte. E as várias bolas usadas na partida, o nome do pessoal que joga. E é isso, não temos mais nenhuma informação inútil por enquanto. Acho que eu falei, né, da gente comentar sobre as traduções lá do quadribol e acho que a gente acabou não comentando. Você tem alguma ressalva? Você achou que a Lia traduziu bem os termos? Nossa, essa merece palminhas, assim, porque eu achei que ficou muito legal. Acho que tudo faz sentido e tá perfeito, assim, né? Eu não manjo muito de esportes, mas eu tenho a impressão que ficou muito convincente, assim, ficou bem realista. Eu também. Então a gente reclama aí do Halloween, mas parabéns pelos termos do quadribol. Sim, eu também achei que fez muito sentido, assim, acho que bateu bastante. Só quebrou um pouco da coisa do original em inglês, que as posições do time todas são com essa terminação er, né, tipo... Artilheiros são chasers, aí o goleiro é keeper, que nem é do futebol mesmo. Daí os batedores são beaters, e o apanhador é seeker. Pera, sério? O goleiro do futebol chama keeper? Goalkeeper, né? Goalkeeper, tá. Mas eu acho que isso é uma característica da língua, sabe? Não é nenhuma brincadeira com palavras que ela fez. Aqui é sempre assim, né? Tipo, sei lá, o cara que anda de skate é um skater. Então... Não, é só um comentário mesmo, só quebrou com artilheiros, né? Eu não chamaria de artilheiro, né? Eu daria outro nome. Porque artilheiro no futebol é quem mais faz gols, sabe? Uma pessoa que pontua muito. E aí, se você imagina nas regras do quadribol, tipo, no futebol não são todos jogadores que são artilheiros, sabe? Cada um cumpre uma função. Tem um que é mais defensivo, tem outro que arma mais as jogadas e tem outro que pontua mais, sabe? E aí você dá o nome pros 3 de artilheiros, só se for muito equilibrada a artilharia de todos os times, que eu acho meio difícil. Mas enfim, são detalhes de tática, etc, que, infelizmente ou não, vai de ti, né, nunca é muito explorado na história, né? Nunca mostra essas táticas de fato, assim, né? Como que jogaria. Enfim, é só uma coisa. Isso aí é verdade, porque quando eu tava relendo agora o 4º livro, eu tinha a impressão que o 4º livro descrevia super as partidas de quadribol, que eu não vou dizer o que acontece no 4º livro, mas eu achei que tinha altas descrições e não tem. É só tipo, e aí rolou um jogo de quadribol lá, todo mundo ficou muito feliz. Mas isso daí, a própria Rowling disse que não gostava das partidas de quadribol, porque a ideia no original era, tipo, ter um esporte pra atrair os homens, né, a molecada, o público masculino infantil, pra ler os livros, e aí por isso... Eu tô tão desapontada. E aí... Eu não esperava nada da Rowling, mas eu tô tão desapontada. Sim, e é por isso que eu entendo que tem a presença do quadribol, sabe? Porque é esse paralelo com o futebol, era o público inicialmente os ingleses, né? Os ingleses gostam muito de futebol. Aí tem um esporte do mundo bruxo, que tem vários paralelos com futebol, etc. Então, isso seria um chamariz para esse público ler o livro e mais pra frente ela meio que foi abrindo mão, tanto que vai perdendo um pouco do destaque, né? Conforme vão passando os livros. Então, por isso, eu entendo que não se aprofunde tanto. Que eu gostaria que tivesse mais, né? Afinal, eu também gostaria que tivesse mais. Eu nem ligo pro esporte, eu ainda acho que seria enriquecedor. Mas eu percebo que muitos fãs da saga, né, muitos Potterheads também cagam e andam pra quadribol, assim. Eles não sentem muito apreço, até acham chato quando tem as partidas e tal. E vai de cada um, né? Eu não acho que seja tanto ao ponto de odiar também, acho um pouco desnecessário, dado o que eu falei aqui, mas, né, não precisa também gostar.
É isso, cada um faz o que quer. Lê Harry Potter se quiser também. Se quiser queimar os livros, queima. E é isso, gente. Eu acho que não precisava de tanto ódio assim também, sabe? Tem tantas outras coisas pra odiar. Mas enfim. Mas eu acho que tem ódios... Bom, enfim, cada um odeia o que quiser também, né? E é isso. Eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui sempre junto, essa lufana que você respeita, Heloísa Angeli, e você foi o nosso ouvinte. Valeu, gente!